Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para mais um salmo da nossa série de meditações. Já estamos aqui no número 82, um salmo de Asaf, que tem como título: Os juízes devem agir com justiça. Deus, o Supremo Juiz, levantou-se na Assembleia Divina. No meio dos poderosos, abre o julgamento. Até quando dareis sentenças injustas, favorecendo os ímpios? Sede juízes para o desvalido e o órfão. Fazei justiça ao mísero e ao indigente. Libertai o fraco e o pobre. Livrai-os das garras dos ímpios. Eles nada compreendem nem percebem, que vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam, assim, as bases que sustentam a própria terra. Eu declarei: vós, ó juízes, sois como deuses. Todos vós sois filhos do Altíssimo. No entanto, como seres humanos morrereis, e como qualquer outro governante caireis. Levanta-te, ó Eterno, e julga tua terra, porquanto a ti pertencem todas as nações. Esse salmo nos mostra o contraste entre um Deus que é justo, que é o supremo juiz de toda a terra, e os juízes terrenos que agem de forma incongruente com os princípios do direito. Quando nós olhamos aqui, o próprio Deus dizendo: até quando dareis sentenças injustas, favorecendo os ímpios? Parece que nós estamos vendo Deus presente na circunstância atual. Quantas e quantas ações têm sido julgadas injustamente por causa do favorecimento àqueles que detêm nas mãos o poder. Quantas pessoas têm tido o seu direito cerceado, impedido, por causa da ganância, da avareza? E Deus traz aqui nesse salmo uma palavra de alerta e despertamento, uma palavra de correção, onde ele determina que os juízes devem ser justos nos seus processos, nos seus julgamentos, devem fazer justiça verdadeiramente, devem libertar aquele que é fraco, é pobre. Claro, Deus não está aqui de forma alguma defendendo alguém por ser pobre ou por ser fraco, não. Ele está propondo aqui que os juízes verdadeiramente exerçam o seu papel dentro dos princípios do direito. Aquele que é culpado não ficará impune, mas aquele que é inocente não terá sido considerado culpado. É isso que Deus desperta dentro desse meio importante que é o meio dos julgamentos. Agora, se nós trouxermos para nossa vida aqui, talvez você esteja pensando: Wanda, mas eu não sou juíza, eu nem atuo no direito, eu não estou nessa profissão. Mas e se nós nos colocarmos aqui como pessoas que Deus está despertando para também não julgarmos ninguém de forma errada, injusta? Porque muitas vezes nós não temos a toga de juiz, nós não usamos, não temos essa profissão, mas muitas vezes as palavras da nossa boca são sentenças cruéis. Muitas vezes elas são sentenças injustas. E o que Deus está dizendo é que um dia Ele se levantará, o Eterno se levantará e julgará toda a terra. Ninguém poderá fugir desse julgamento
final. Ninguém. Todos um dia darão contas de si mesmos a Deus, diz em Romanos. Lá em Mateus diz que nós daremos contas até mesmo das palavras que proferimos. Eu sinto nesse salmo um alerta de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós falamos tão sem pensar e julgamos as pessoas de uma maneira injusta. E Deus não se agrada disso. Deus não deixa que isso passe desapercebido. Ele está atento. E assim como Ele exige que aqueles que exercem a profissão de julgar sejam justos, muito mais nós que nem exercemos essa profissão, não devemos julgar a ninguém. Jesus disse em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem, outros também julgarão vocês. É muito sério, não é verdade? É muito sério. Ao invés de julgar, nós deveríamos interceder. Ao invés de condenar, nós deveríamos nos colocar ao lado para ajudar. Ao invés de sentenciar com as nossas palavras pessoas à maldição, à destruição, nós deveríamos abençoar com a nossa oração aqueles que precisam de restauração de Deus. Quando Deus olha lá do céu para todos os seres humanos, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Então, quem somos nós para julgarmos aos outros? Que nós coloquemos nas mãos do Senhor a nossa vida, a nossa maneira de pensar, as nossas formas de interpretar, que nós coloquemos diante dele para que ele nos dê sabedoria, mas que não sejamos rápidos no julgar, não. A Bíblia diz que nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios ainda para se irar. É assim que nós devemos ser. Eu quero deixar essa palavra com você. Vamos orar? Espírito de Deus, nos colocamos diante do Senhor em oração, crendo que essa palavra é um despertamento para nós, para prestarmos mais atenção, Senhor, para sabermos que acima de nós há um supremo juiz, que está olhando para todos nós sem fazer acepção de pessoas, que está olhando para cada um de nós com amor infinito e incondicional, mas que deseja a nossa retidão, a nossa equidade, a nossa justiça. Eis-nos aqui, Senhor, aprendendo de Ti, nos ajuda a crescer nisso, que possamos respeitar um ao outro, que possamos amar muito mais, como o Senhor tem nos amado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo salmo.